Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de informática. Você vai aprender nem que seja a última coisa que você faça. Iniciando então o estudo da informática pelos conceitos de CPU. A CPU ela é composta pela unidade lógica aritmética, pela ULA, e pela unidade de controle, o C. Temos as informações com relação à equivalência de 1 byte equivale a 8 bits e 1 kilobyte equivale a 10.024 bytes. Basicamente é 1 quilo, então 10 na 3, né? Com relação à placa-mãe, a placa-mãe ela é um chipset com pontes e temos então uma ponte norte e uma ponte sul. A ponte norte da placa-mãe é onde estará então feita a ligação com a CPU, com a memória RAM e com a placa de vídeo. Enquanto que a ponte sul do chipset da placa-mãe faz então conexão com os periféricos. O sul é sempre periférico, não é mesmo? Temos alguns exemplos de barramento, então, como USB, PCI, HDMI, VGA. E iniciaremos agora o estudo com relação aos cores, ao processador. Então, um core ou um pipeline é basicamente um processador, e um processador realiza diversas etapas do ciclo. O ciclo ou os clocks basicamente se constituem da sequência de captar, decodificar, executar e armazenar. Isso são os clocks, isso são os ciclos. E no caso de um core apenas, um pipeline, um processador, ele irá realizar diversas etapas deste ciclo. No caso de um dual core, nós teremos vários processadores realizando diversas etapas destes ciclos. Captar, decodificar, executar e armazenar. Com relação ao armazenamento e velocidade, perceba, nós temos os registradores, a memória cache, ou cache, a memória RAM e a memória ROM. Perceba, os registradores são aqueles que possuem maior velocidade e menor armazenamento. A memória cache é um tipo de memória SRAM e ela possui uma velocidade maior do que a RAM. Depois nós temos um tipo de memória que é a memória RAM, que nada mais é do que a memória volátil. É o tipo de memória volátil que realiza o armazenamento temporário. Este é a memória RAM. E nós temos alguns tipos de memória RAM. Nós temos a memória SD-RAM. A memória RAM pode ser SRAM ou DRAM. Se for SRAM, ela é estática. Ela é mais rápida, que é o caso da memória cache, perceba. A memória cache é um tipo de memória SRAM, é um tipo de memória estática, RAM, mais rápida. E temos a memória DRAM, que é a memória dinâmica, que é considerada a memória principal do computador. Por fim, temos ainda uma análise com relação a outros tipos. É possível a existência de uma memória SDRAM, na qual será possível, então, o processamento de uma informação por clock. O clock nós já estudamos, é basicamente o ciclo de captar, decodificar, executar e armazenar. E o tipo de memória DDRAM, basicamente ela vai realizar duas informações por clock, por ciclo. Ela vai ser mais rápida, aparentemente. Por fim, temos agora o estudo da memória ROM. A memória ROM é um tipo de memória não volátil. É uma memória literalmente read-only memory. Só faz leitura. E temos alguns tipos de memória ROM, como a memória PROM, que é a memória virgem, que é a memória PROM. E nós temos dois tipos, a EPROM e a EEPROM. A diferença entre elas é que a E só escreve e apaga com ultravioleta. E a EEPROM apaga eletronicamente, é um tipo de memória flash. Como estamos tratando então de tipos de memória ROM, vamos falar sobre a BIOS, ou UEFI. A UEFI nada mais é do que uma BIOS com suporte a um HD de 2 TB. A UEFI, ou a BIOS, nada mais é do que um flashing de memória EEPROM. Lembrando, a memória EEPROM é aquela que apaga eletronicamente, é uma memória flash. Basicamente, então, a BIOS ela é constituída pelo firmware da ROM. É o firmware da ROM. É o software que controla a placa-mãe. Lembrando as porções da placa-mãe, temos um chipset composto pela ponte norte, na qual será conectado CPU, RAM e vídeo, ou a ponte sul,
na qual estão conectados os periféricos. Então, a BIOS nada mais é do que o software que controla a placa-mãe. E ela realiza, então, um baixo nível, uma programação lá de baixo nível, próximo ao hardware. Quais são os testes realizados pela BIOS? Basicamente é o teste de post, o teste de setup e o teste de bootloader. O teste de post provavelmente é aquele bip inicial, bip, quando você liga o computador, que realiza, então, a inicialização. O teste de setup é a famosa tela azul para definições de configuração. E o teste de bootloader, basicamente, ele faz o carregamento do sistema operacional. É isso que o bootloader faz, ele carrega o sistema operacional. Agora estudaremos alguns tipos de software. Então, podem haver sistemas operacionais, aplicativos, malwares, vírus. Vírus nada mais são do que um tipo de software. Aparentemente, temos os firmwares, como, por exemplo, a BIOS. A BIOS é um firmware da ROM. Temos ainda um tipo de software utilitários, que são aqueles que realizam backup, por exemplo, e o tipo de software drivers. Os drivers nada mais são do que softwares que controlam o hardware. Interessante, não é mesmo? Ainda com relação à classificação de softwares, os softwares podem ser livres ou proprietários. No caso de um software livre, nós teremos ele atrelado a licenças GNU e GPL. Essas licenças de software livre permitem um uso irrestrito, permitem estudar o código-fonte, modificar e redistribuir as licenças. Então, essas são as características de um software livre, enquanto que um software proprietário nada mais é do que um software comercial. E esse software comercial, ele terá, então, o código-fonte geralmente fechado. Mas existe um tipo, que é o tipo open source. O open source nada mais é do que um software proprietário com código aberto. Portanto, é possível termos softwares proprietários comerciais com código aberto. Ainda com relação a softwares, temos as modalidades de distribuição. Se tiver uma distribuição do tipo full, ela é completa. O tipo demo é uma distribuição de software que limita a funcionalidade dele. A distribuição do tipo shareware é basicamente um teste por um período de tempo. O freeware é uma distribuição gratuita. E a OEM é aquele que vem de fábrica. Então, essas são as características com relação aos softwares e a sua distribuição, bem como seus tipos. Agora estudaremos a interface usuário, núcleo do sistema operacional e hardware. Perceba, o usuário ele tem acesso a duas interfaces, uma textual e uma gráfica. A interface textual, que o usuário utiliza, ele utiliza através do comando DOS, de um shell ou de um prompt de comando. Então, essas são as interfaces textuais que o usuário tem acesso. E as interfaces gráficas, que são as mais conhecidas pelo usuário, são aqueles ícones, pastas e janelas. Então, é dessa forma que o usuário interage através dessas interfaces textuais e gráficas com o núcleo do sistema operacional. O núcleo do sistema operacional é um kernel, no caso, um kernel monolítico. Esse kernel monolítico ele tem a função de gerenciar recursos de memória, processos e dispositivos. Ele basicamente gerencia o sistema operacional e o hardware. Ele faz essa interface. E o que ocorre, então, no núcleo do sistema operacional? Perceba, é nele que ocorre a subdivisão física de múltiplas tarefas. Nós temos uma thread. Uma thread é uma ULA. O que raios é uma ULA? Dentro lá do CPU é a unidade lógica aritmética. É uma porção da CPU. Temos uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. É quem faz os cálculos. Basicamente é isso. Então, uma thread ela é realizada através da ULA. Uma thread é basicamente uma tarefa, né? E um fio. Um fio nada mais é do que uma unidade de execução do processo ou da tarefa. Um processo ou tarefa estarão compondo um programa em execução. E o que raios é um programa? Um programa é basicamente um arquivo em uma pasta. E essas foram as informações com relação a um kernel, ao hardware, ao núcleo do sistema operacional e as interfaces que elas são realizadas com o usuário.
Dando sequência, agora estudaremos questões de segurança da informação. Para começar esse estudo, eu preciso te dar uma dica, que basicamente são os princípios da segurança da informação: disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Perceba, a autenticidade correlaciona-se à origem e a integridade correlaciona-se à não alteração. Ou seja, a assinatura digital ela está diretamente vinculada a estes dois princípios, que irão corroborar, então, a origem e a não alteração dos dados produzidos. São os principais, então, princípios vinculados ao tipo de assinatura digital. Com relação à integridade, precisamos compreender que a função hash nada mais é do que a função que transforma dados em valor fixo e irreversível e unidirecional de tamanho fixo. E é através dessa função hash que é possível comprovar a integridade do arquivo que foi armazenado, que foi obtido em um local de crime, por exemplo. É através da função hash que é provado que esse arquivo coletado no local não foi alterado, ou seja, que o princípio da integridade foi mantido. Com relação agora ao sistema de arquivos do Windows, perceba, a função hash não é um tipo de criptografia. É importante destacar isso. No sistema de arquivos do Windows, nós temos o NTFS e o EFS. Estes são sistemas de criptografia nativa que promovem a compactação da partição em arquivos maiores. Nós temos o BitLocker. O BitLocker nos arquivos do Windows, ele é utilizado para um arquivo interno, arquivos particionados ou arquivos externos, como HD, SSD. Basicamente, ele que irá realizar a criptografia nativa no Windows, o BitLocker. E perceba, um BitLocker nada mais é do que uma chave simétrica. O que é uma chave simétrica? Ela é uma cifra, ou seja, o mesmo algoritmo que irá codificar será utilizado para descodificar. Isso é uma chave simétrica do tipo BitLocker, que é utilizada pelo Windows. Não confunda essa chave simétrica com uma chave assimétrica, uma vez que a chave assimétrica nada mais é do que um par de chaves complementares, uma chave pública e outra privada. Com relação à segurança da informação, vamos compreender como funciona o processo como um todo. O usuário, através de uma autoridade de registro, ele vai fazer, então, o recebimento, encaminhamento e validação. Então, o usuário entra em contato com uma autoridade de registro e a função da autoridade de registro é promover, então, o recebimento, o encaminhamento e a validação. De quê? De solicitações de emissão e de revogação de certificados digitais de identificação. É essa a função da autoridade de registro. Então, ela recebe essas solicitações do usuário e faz o recebimento, o encaminhamento e a validação delas. Contudo, essas solicitações de emissão e revogação, elas são feitas por uma outra autoridade, que é nada mais é do que a autoridade certificadora. E a função da autoridade certificadora, portanto, é realizar a emissão e revogação daquelas que são basicamente as solicitações feitas pela autoridade de registro, que foram feitas inicialmente pelo usuário. Mas, além disso, a autoridade certificadora ela faz ainda a distribuição, a renovação e o gerenciamento. E, um detalhe, somente a autoridade certificadora raiz é capaz de fazer a expedição de certificados digitais de identificação. Um detalhe, a autoridade certificadora, como você pode perceber, ela utiliza um padrão criptográfico de chave assimétrica, uma vez que ela utiliza um par de chaves complementares, uma pública e outra privada. Todo esse processo ele é realizado de modo que o usuário tenha acesso ou possa obter um certificado digital. E quais são os certificados digitais que existem atualmente? Existe o certificado A1S1, que ele é basicamente realizado por um software e ele é armazenado, ele é utilizado através de um HD. O prazo de validade dele é de 1 ano, por isso que ele é A1S1. Enquanto que o certificado digital do tipo A2S2, perceba, ele ainda é feito através de um software. E o prazo de validade dele é de 2 anos.
Contudo, a partir de agora, serão realizados, então, através de smart cards ou tokens. O A3S3 é um tipo de certificado realizado através de hardware, e o prazo dele, então, é de 5 anos. E também utilizando smart cards ou tokens. E, por fim, o A4S4 é um tipo de certificado realizado através de hardware e tem um prazo de validade de 6 anos, utilizando smart card ou token. Então, é desta forma que o processo é executado. O usuário, ele entra em contato, então, com uma autoridade de registro. Essa autoridade de registro, ela solicita a emissão e a revogação de um certificado digital a uma autoridade certificadora. Essa autoridade certificadora literalmente faz isso, ela realiza a emissão e a revogação dos tipos de certificado digital. Dando seguimento, estudaremos agora a diferença entre firewall e os malwares, e depois cada tipo de malware. Iniciando, o firewall nada mais é do que ele realiza, na verdade, o controle de tráfego. Ele bloqueia conexões não autorizadas. O detalhe importante é que um malware não é um antivírus, ele não remove malwares, ele não tem essa capacidade. Um firewall é tão somente uma barreira de fogo. Uma barreira de fogo que controla o tráfego, bloqueando conexões não autorizadas. E tão somente isso. E o que raios é um malware? O malware é um tipo de software, como vimos no início da aula. E eles podem ser alguns tipos. Por exemplo, um vírus. Um vírus é um tipo de malware. E temos também um trojan. Perceba a diferença e a similaridade entre os dois. Tanto o vírus quanto o trojan, eles dependem do usuário e são replicáveis. Um vírus nada mais é do que um pedaço de um programa ou um código que infecta outros programas. Isso é um vírus. E um trojan? Um trojan nada mais é do que um software que aparenta legitimidade, aparenta segurança. Ou seja, ele é um programa normal. Contudo, junto com ele, está presente um código malicioso, ou seja, um tipo de vírus está junto com um programa normal. Então, deste modo, tanto o vírus quanto o trojan se assemelham no fato de dependerem do usuário e por serem replicáveis. Contudo, eles diferem principalmente na questão de aparentar legitimidade, que é o caso do trojan. Dando sequência, estudaremos agora a diferença entre um ransomware e um hijacker. Perceba, ambos realizam o seu ataque, o seu malefício através de sequestros. O ransomware, ele realiza criptografia de dados mediante pagamento. Então, é como se fosse um sequestro dos dados. E aí, através desse sequestro, é solicitado um valor de resgate. Enquanto que o hijacker, ele realiza o sequestro do navegador e para alterar as configurações do navegador. Essa é a diferença, então, entre um ransomware e um hijacker. Continuando, temos agora os conceitos de adware e de scareware. Perceba, ambos são programas que realizam a sua atividade através de propagandas. Qual é a diferença entre eles? O adware é uma propaganda comum, você está acostumado a receber. Enquanto que o scareware é um tipo de propaganda amedrontadora, ele realiza um scareware. Essa é a diferença entre os dois. Com relação agora vamos falar aqui do spyware. O que é um spyware? O spyware, basicamente, é um tipo de software espião. Então, temos dois tipos. Temos um keylogger e um screenlogger. O keylogger, ele vai, basicamente, espionar o que você tecla. Então, ele vai armazenar a informação daquilo que foi teclado. Enquanto que um screenlogger irá armazenar as informações daquilo que foi clicado em tela, vai tirar print screens, enfim. O detalhe relevante em relação ao spyware é que ele não se propaga sozinho. Diferentemente, por exemplo, dos vírus. Os vírus eles dependem do usuário e são replicáveis. O spyware não, ele não se propaga sozinho. E tem um tipo específico que é autorreplicável, que são os worms e o botnet. Perceba. Tanto o worm quanto o botnet não dependem do usuário, e essa é a primeira característica que os difere de um vírus ou de um trojan, porque um vírus e um trojan dependem do usuário e são replicáveis. Por outro lado, o worm e o botnet não dependem do usuário,
E o que é um worm? Um worm nada mais é do que um programa completo autorreplicável. Ele se autorreplica, diferentemente de um spyware. O spyware não se propaga sozinho. Percebeu? Tá, e qual é a diferença de um worm para um botnet? Perceba, o botnet nada mais é do que um controle remoto do dispositivo. O teu computador vira literalmente um bot. E ele é atacado através de um tipo de ataque específico, conhecido como Denial of Service, que é o DNS. Então, essas são as características de um botnet. Por fim, os últimos tipos de malwares são o rootkit e o backdoor. O rootkit nada mais é do que ferramentas e técnicas para ocultar a invasão. Então, através de um rootkit, que literalmente são ferramentas, né? São técnicas ou ferramentas, que vão permitir, então, o malware se valer de um admin ou de um super user capaz, então, de ocultar a invasão de outros malwares. É para isso que serve um rootkit. E, por fim, o backdoor, ele basicamente vai ser utilizado quando o dispositivo já está comprometido. A função do backdoor é promover o retorno do invasor facilitado, ou seja, de permitir que ele seja atacado novamente pela porta dos fundos. Essa é a função do backdoor. Então, a diferença entre o rootkit e o backdoor, perceba, o rootkit é para ocultar a invasão e o backdoor é para facilitar o retorno do invasor. E estes são os principais malwares, os tipos de malwares. Agora falando um pouco mais sobre o tipo de ataques. Lembra que nós comentamos sobre o caso do ataque do tipo DOS, ou Denial of Service, realizado pelo botnet? Existem outros ataques realizados. Por exemplo, o phishing. O phishing nada mais é do que um ataque realizado através de e-mails, links ou anexos. Ele é feito por meio de engenharia social para obtenção de dados pessoais e financeiros. Nós temos dois tipos de phishing. O spear phishing, que é basicamente um ataque direcionado, ou seja, uma pescaria com uma lança, com um arpão, e o farming. O farming nada mais é do que um envenenamento de DNS. A função do DNS é fazer a conversão de um domínio para um número de IP. Então, através desse envenenamento de DNS, é realizado o redirecionamento do tráfego. E aí, quem caiu, caiu. O criminoso está literalmente farmando. Então, é um tipo de phishing, conhecido como farming. Dando sequência, alguns outros tipos de ataque, como força bruta. O ataque de força bruta ele é realizado através da tentativa e erro, através de uma word list, uma lista de palavras, então, e vão sendo executados por força bruta. O defacement. Defacement nada mais é do que uma desfiguração, ou seja, é a alteração de um conteúdo da web. Esse é um tipo de ataque. Por fim, ainda temos a inserção de código SQL. SQL, basicamente, ele realiza consulta ao banco de dados. E os tipos de ataque como sniffing, spoofing e hacks são os últimos tipos de ataque que iremos estudar. Sniffing nada mais é do que o farejar, é um farejamento. Ele analisa o tráfego em rede. Enquanto que o spoofing ele realiza uma caricatura, ou seja, ele faz um clone ou uma cópia do número de telefone, de um boleto, de um IP, de um website. Você recebe uma ligação do banco com o número do banco, com o nome do banco. Basicamente, você está sofrendo um ataque de spoofing, é uma caricatura. E por fim, o último tipo de ataque, conhecido como hacks, que está relacionado a fake news. Fake news do governo, de empresas, ou correntes, ou pirâmides. Então, as fake news se correlacionam a um tipo de ataque do tipo hacks. E esse foi, então, a aula inicial com relação à informática. Boa sorte!